Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 22. Capítulo 140. Dois corpos carbonizados caíram pesadamente sobre os conveses de dois navios de guerra. Seus corpos sem vida revelavam a todos os presentes uma verdade horripilante. Esses dois vice-almirantes veteranos do quartel-general dos fuzileiros navais foram mortos no ataque do soberano do Celshoven. Vice-almirante Doberman, vice-almirante Straverre. Gritos de dor e fúria irromperam dos dois navios de guerra atingidos. Os rostos de Momonga, Yamakagi e Onigumo se contorceram em horror. O rosto de Akainu assumiu uma tonalidade roxa pálida e fantasmagórica. Dois vice-almirantes da marinha, Doberman e Straverre, mortos. Aquelas portas aéreas surgindo repentinamente ao lado deles, os relâmpagos aterrorizantes explodindo instantaneamente, não lhes deram absolutamente nenhum tempo para reagir. Eles sequer conseguiram reagir, porque o aqui da observação deles havia sido completamente sobrecarregado pelos violentos trovões que acompanharam os pilares de relâmpago iniciais. Sem o aqui da observação, eles nem sequer sentiram a ativação da Akuma no Mi do tipo porta-porta ao lado deles. Aqueles pilares de relâmpago iniciais, seu propósito não era apenas destruir os dois navios de guerra sem a proteção de um vice-almirante. Era também sobrecarregar e neutralizar completamente o aqui da observação dos outros vice-almirantes. Isso os deixa completamente vulneráveis às portas aéreas que aparecem repentinamente. O poder despertado de uma Akuma no Mi requer tempo para manifestar completamente seus efeitos, especialmente os de longo alcance. Se o aqui da observação deles não tivesse sido completamente afetado pelo som do trovão da Goro Goro no Mi, eles teriam sentido a energia da fruta da porta se acumulando no ar e se afastado. Mas agora, desprovidos de seu aqui da observação, no momento em que aquelas portas de ar se abriram, com a velocidade aterradora do relâmpago de Hoven, Doberman e Straverre não tiveram a menor chance, nem tempo suficiente para usar completamente o aqui do armamento na defesa. Morto instantaneamente. Este foi o cálculo de Hoven. Começando com o vulcão meteoro de Akainu, os planos desse homem se desenrolaram passo a passo, utilizando a fruta porta-porta para transferir o ataque de magma, afundando 3 navios de guerra. Em seguida, usando simples descargas elétricas da Goro Goro no Mi para desativar mais 2. Dos 10 navios Booster Call, metade já havia desaparecido. E sob a chuva implacável de raios, impulsionados pela frustração e pela raiva, seu único pensamento era chegar rapidamente à costa e enfrentar o soberano do Celshoven e os piratas do Chapéu de Palha em combate direto. Eles jamais esperaram aqueles raios iniciais, nem sequer tinham a intenção de destruir os navios de guerra ou impedir seu pouso. Seu verdadeiro propósito era aniquilar seu aqui da observação, perturbar seu raciocínio, forçando-os a se concentrarem unicamente no pouso. Nessas condições, Doberman e Straverre, com seu aqui da observação neutralizado, não tinham nenhuma defesa contra o ataque combinado e repentino das frutas porta-porta e Goro Goro no Mi, sendo instantaneamente aniquilados. Além disso, o homem mirou especificamente nos 2 navios mais distantes de Akainu, dando ao almirante pouco tempo para reagir. E o ataque foi cronometrado precisamente no momento em que eles estavam mais próximos de pousar. O momento em que você está mais perto do sucesso é quando você está mais vulnerável. O momento em que você está mais perto do sucesso é quando você está mais perto do inferno. Uma série de passos calculados, e antes mesmo de verem o rosto do soberano do Celshoven, eles já haviam perdido 5 navios e 2 vice-almirantes. Que perda catastrófica! Mesmo enfrentando a tripulação de um Yonkou, o quartel-general dos fuzileiros navais nunca havia sofrido baixas tão devastadoras e tão rapidamente. Os 3 vice-almirantes restantes, Momonga, Yamakagi e Onigumo, sentiram um profundo arrepio em seus corações. Essa estratégia era o intelecto aprimorado da fruta humana em ação. Só agora eles se lembraram. Esse homem não era apenas um usuário da fruta do relâmpago, uma encarnação do relâmpago. Ele também era um humano supremo, com intelecto comparável à genialidade estratégica de Sengoku, o Buda. Graças à sabedoria quase budista de Sengoku, o quartel-general da marinha frequentemente encurralava seus inimigos apenas com estratégia. Mas agora eles enfrentavam um humano supremo, o soberano do Celshoven, que possuía intelecto comparável. E Sengoku, o Buda, nem estava presente, ele comandava do quartel-general. Confrontar diretamente a união entre intelecto e poder era algo aterrador demais. Um único movimento, e o quartel-general dos fuzileiros navais sofreu perdas devastadoras. Momonga, Yamakagi e Onigumo agora conseguiam vê-lo à distância, aquela figura imponente abrindo casualmente as portas de ar com um estalar de dedos, e instintivamente estremeceram. Enfrentando este Yonkou que afundou 5 navios de guerra da classe Booster Call e matou 2 vice-almirantes sem o menor esforço. Até mesmo esses vice-almirantes veteranos de guerra sentiram um lampejo de medo, um desejo desesperado de recuar. Diante de alguém cujo poder e intelecto estavam em outra dimensão, o medo era a resposta natural. Para os vice-almirantes do quartel-general da marinha se sentirem assim, inúmeros contra-almirantes, comodoros, capitães e soldados rasos estavam completamente aterrorizados. O homem mais perigoso do mundo, naquele momento, eles finalmente entenderam o verdadeiro significado desse título. Diante desse homem, até mesmo os vice-almirantes da marinha ficavam com o pé na cova. O poder combinado e aterrador de suas múltiplas Akuma no Mi pegou até mesmo o Booster Call do almirante Akainu de surpresa. 5 navios de guerra.
2 vice-almirantes. A frota da Operação Booster Call foi reduzida a menos da metade. E essas terríveis baixas ocorreram em menos de 10 minutos após o confronto com esse Yonkou. Como esses fuzileiros navais não poderiam estar apavorados? O Booster Call, aclamado como a personificação da justiça absoluta, capaz de aniquilar tudo, uma força de destruição destinada a apagar qualquer vestígio de seu alvo. Mas diante desse homem, até mesmo o Booster Call parecia menos assustador. O homem mais perigoso do mundo. Soberano dos céus. Hoven. Fruta humano. Fruta porta a porta. Goru no Mi. Akainu rosnou, encarando o Hoven à distância com o coração repleto de fúria gélida. Sob seu comando, a frota Booster Call sofreu perdas catastróficas em um curto período. Doberman, o membro fundamental de sua facção radical, sumiu. Akainu podia aceitar a morte de seus subordinados em batalha, mas não morte sem sentido como essa. Mortos antes mesmo de qualquer contato ser feito, vítimas dos esquemas do homem. 2 vice-almirantes a menos. Restam 3. Deixe com você, Luffy, disse Hoven calmamente, abaixando o dedo estendido. Embora os 5 vice-almirantes não fossem nada para o próprio Hoven, para Luffy e os outros ainda era demais. Dos 3 monstros, apenas Luffy, em seu nível atual, poderia lutar contra um vice-almirante do quartel-general da Marinha sem ser completamente derrotado. Zoro, embora agora capaz de acessar uma fração do poder do revestimento All-Shoku através de sua aura azura, não conseguia ameaçar esses vice-almirantes de elite sozinho. Ele precisaria de apoio, como Vivi com sua fruta da areia para enfrentar um. A força de Sanji ficava um pouco atrás da de Zoro, exigindo ainda mais aliados para enfrentar um vice-almirante. O restante da tripulação, com exceção de Hoven, estava simplesmente em grande desvantagem contra 5 vice-almirantes do quartel-general da Marinha. 3 vice-almirantes, além dos outros oficiais com patente de capitão ou superior, eram oponentes ideais para Luffy e os demais ganharem experiência. Incrível! 2 vice-almirantes, assim do nada, sumiram? Frank olhou fixamente para a cena boquiaberto. Como aluno de Tom, ele ouvirá histórias sobre o terror do Booster Call. 5 vice-almirantes, 10 navios de guerra e 10.000 soldados de elite. No entanto, diante desse homem, 5 navios foram afundados instantaneamente e 2 vice-almirantes foram aniquilados. Os vice-almirantes do quartel-general da Marinha não eram figuras insignificantes. Eles estavam entre as forças mais poderosas dos mares, geralmente enfrentando comandantes de tripulações de imperadores. Não fosse a presença do almirante Akainu, este Booster Call, em sua formação padrão, nem sequer teria durado o suficiente para vermos o rosto de Hoven, completamente devastado pelo poder aterrorizante da Goru no Mi. O Booster Call parecia tão frágil quanto o papel. Deixem com a gente. Luffy e os outros olharam para os fuzileiros navais que se aproximavam, com os olhos brilhando de um espírito de luta feroz. Hoven já havia eliminado os oponentes mais problemáticos para eles. Se não conseguissem lidar com o resto, trariam verdadeira vergonha ao nome de Hoven. Como poderiam se intitular camaradas do homem mais perigoso do mundo, o quinto Yonkou, se não conseguiam lidar nem com isso? Robin respirou fundo, olhando para os destroços distantes dos 5 navios de guerra afundados. Ver até mesmo a frota Booster Call, liderada por um almirante, sofrer perdas tão devastadoras sob os ataques de Hoven. 2 dos 5 vice-almirantes mortos instantaneamente foi impressionante. Hoven e os Chapéus de Palha agora poderiam lutar em igualdade de condições contra uma Super Booster Call liderada por um almirante. Não, nem sequer são iguais. Sob a terrível combinação de habilidades de Hoven, as frutas humano-humano, Goru no Mi e porta-a-porta, eles já haviam conquistado uma vantagem significativa na primeira rodada. Hoven, eu também lutarei. Afinal, eu sou sua mulher, Robin declarou, olhando para Hoven com um brilho determinado nos olhos, seus lábios se curvando em um sorriso cativante enquanto ela sutilmente fazia um duplo sentido. O poder espiritual que Hoven havia armazenado dentro dela, anteriormente atado, foi agora desfeito, ajudando Robin a despertar seu Aqui do armamento. Aqui do armamento de Robin despertado. Isso significava que a sombra do Booster Call no coração de Robin havia sido, naquele momento, completamente varrida. Exatamente como ela declarou, afinal, ela era uma mulher que pertencia ao homem que estaria acima de todos, o soberano do céu Hoven. Grande erupção. No instante em que os primeiros navios da marinha pousaram, o rugido furioso de Akainu ecoou. Um punho de magma aterrador, imbuído com um denso Aqui do armamento, disparou em direção a Hoven e sua equipe. Uf! Robin observou o punho de magma se aproximando e seus olhos instantaneamente brilharam com uma luz carmesim escura. Estalo. Bum! Um relâmpago carmesim negro solidificando-se, envolveu instantaneamente os punhos de Hoven. Soberania Koku. Bum! Uma onda de choque aterradora do revestimento All-Shoku explodiu para fora. Contra a Akuma no Mi ofensiva mais poderosa, Hoven não se conteve. Seu ataque combinou seu poder físico máximo com toda a força do revestimento All-Shoku. Lança de Elbaf. Soberania Koku. A monstruosa onda de choque física, ainda mais potencializada pelo revestimento All-Shoku extremamente violento e tirânico, foi liberada no instante em que os punhos de Hoven se chocaram, colidindo frontalmente com o punho de magma que se aproximava de Akainu. Bum! As ondas de choque do choque se propagaram em todas as direções, destruindo instantaneamente a ilha principal de Enies Lobby, que já estava danificada. Incontáveis pedaços da ilha foram lançados ao ar e, em seguida, completamente destruídos pelos 2 ataques monstruosamente poderosos. A energia aterradora atordoou momentaneamente os fuzileiros navais e os chapéus de palha que lutavam abaixo, forçando-os a recuar para trás de Akainu e Hoven, respectivamente, enquanto aguardavam a dissipação das ondas de choque. Diante de um confronto entre 2 das figuras mais poderosas do mar, a força de cada um parecia insignificante demais. Soberania Koku. Essa é a nossa lança de Elbaf. Kashi e Oimo, os 2 guerreiros Elbaf, ficaram perplexos.
A técnica lendária de sua terra natal, sua honra, que exigia o esforço conjunto de dois gigantes excepcionais, desencadeada apenas por este homem? Eu já não te disse? Robin recebeu o poder de Dor e Broj, e não me entenda mal, os dois entregaram sua força a Robin de livre e espontânea vontade. Eles até fizeram o juramento do guerreiro de Elbaf por Robin. O Zop estufou o peito, orgulhoso. Um guerreiro incrível. Gostaria que pudéssemos levá-lo à nossa terra natal, Elbaf, para vê-lo, exclamaram Kashi e Oimo maravilhados. É só uma questão de tempo. O Zop sorriu. Um pirralho que só usa truques baratos. O punho direito de Akainu voltou ao normal. Ele olhou friamente para Robin, que estava parado à sua frente, e para os outros que estavam enfileirados atrás de Robin. O quê? Você não gosta de um funeral extravagante em meio a trovões, Akainu? Perguntou Robin com um sorriso radiante. Funeral? Os olhos de Akainu brilharam com uma fúria fria. Esse pirralho, surpreendentemente com a língua afiada, suas habilidades de provocação não eram nada ruins. Ataquem! Prendam os piratas do chapéu de palha. Rugiu Onigumo, apontando sua espada para Luffy e os outros. Os soldados de elite do quartel-general dos fuzileiros navais, impulsionados por uma onda de adrenalina, soltaram rugidos bestiais. O medo precisa ser completamente superado ao pisar no campo de batalha. Além do mais, o almirante Akainu estava ali para enfrentar o soberano do céu Robin. Seus oponentes eram os piratas do chapéu de palha. Tum, tum, tum. Acompanhadas por passos ensurdecedores, as forças da marinha avançaram em direção a Luffy e aos outros. Vamos lá. Isto é guerra total. Rugiu Luffy, avançando de cabeça para o coração da formação da marinha. Zoro e Sanji estavam logo atrás dele. Vivi, Nami e Robin também entraram na briga. Chopper ativou seu ponto pesado, e Frank soltou seu grito de guerra característico. Os dois gigantes, carregando Zop, caminharam em direção à formação da marinha. O Zop estava empoleirado no ombro de Kashi, mirando com seu estilingue especial de sua posição de atirador de elite. Os dois lados entraram em confronto com rugidos e gritos. E os dois lutadores mais fortes, Akainu e Robin, se enfrentaram no campo de batalha. Estalo. Bum. O revestimento ao Shoku envolveu Robin instantaneamente e com um rugido aterrador ele desapareceu. Revestimento ao Shoku, aumento de velocidade. Kuf. Os olhos de Akainu brilharam em um vermelho intenso, seu próprio Aki da observação levado ao limite. Suas pernas se transformaram em magma rodopiante e explodiram violentamente. Utilizando a força da explosão, Akainu também desapareceu instantaneamente. Bang! Robin e Akainu se enfrentaram no centro da ilha principal de Enies Lobby. Este era o campo de batalha que ambos haviam escolhido. Bum! Punho de magma e luva relâmpago colidiram violentamente. Capítulo 141. Quartel-General dos Fuzileiros Navais. Bang! Sengoku bateu com o punho violentamente na mesa. Doberma e Straver estão mortos. Metade da frota Booster Call aniquilada. Os olhos de Sengoku estavam injetados de sangue de fúria. Doberma e Straver eram elites entre os vice-almirantes do quartel-general. Eles prestaram serviços notáveis à marinha, verdadeiros pilares da força dos fuzileiros navais, e mesmo assim morreram, sem mais nem menos. Menos de 10 minutos se passaram desde que a Booster Call atravessou os portões da justiça e enfrentou a soberano do céu Robin. 2 vice-almirantes do quartel-general da marinha mortos, metade da frota da Booster Call perdida. Perdas tão catastróficas, nem mesmo Sengoku havia previsto isso. Este foi um Super Booster Call liderado pelo próprio Akainu. A força de Akainu era, sem dúvida, a maior entre os 3 almirantes da marinha. Ele não só possuía a fruta do magma, como sua força de vontade inabalável e dedicação implacável à justiça absoluta forjaram o Aki do armamento mais poderoso entre os almirantes. O físico de Akainu, ainda mais aprimorado pela fruta magma de nível superior e por estar no auge de sua forma, era indiscutivelmente o mais forte do quartel-general da marinha, até mesmo mais forte do que a própria forma de Buda de Sengoku. Sengoku acreditava que com Akainu no comando, mesmo que não conseguissem capturar Robin, pelo menos poderiam prender vários membros importantes dos chapéus de palha graças à superioridade numérica do Booster Call, como o caçador de piratas Roronoa Zoro. Durante o breve confronto de Aokiji com ele, Aokiji notou algo estranho em Zoro, um poder bizarro e demoníaco que lhe permitia, mesmo sem dominar o revestimento de Aki do Conquistador, canalizar uma fração do poder do Aki do Conquistador em seus ataques, demonstrando uma aptidão tão assustadora sem nem mesmo dominar o revestimento ao Shoku. Uma vez que o dominasse, Zoro se tornaria um grande inimigo da marinha. Ele também tinha o potencial para possuir poder de nível Yonkou. Eles não podiam permitir que outro Shanks surgisse. Um potencial tão assustador não podia ser ignorado de forma alguma. Na visão de Sengoku, o objetivo principal desse Booster Call era capturar Roronoa Zoro. Quanto a Monk D. Luffy, o chapéu de palha, o maldito neto de Garp, capturá-lo seria o ideal, mas se não fosse possível, eles poderiam lidar com ele mais tarde. Na realidade, o alvo principal desse Booster Call não era Robin ou Luffy do chapéu de palha, mas sim o caçador de piratas Roronoa Zoro. Para isso, Sengoku já havia dado ordens aos 5 vice-almirantes que estavam sendo enviados. Matem ou capturem Zoro a todo custo. Sengoku acreditava que uma vez iniciada a batalha, Robin teria uma grande surpresa, e o poder combinado de 5 vice-almirantes e 10 navios de guerra da classe Booster Call deveria ser mais do que suficiente para atingir esse objetivo. Mas quem poderia imaginar? Soberano do céu Robin, despertou a fruta porta-a-porta da CP9.
Uma fruta porta a porta desperta, estava completamente fora do planejamento deles antes da batalha. Graças a essa habilidade, o vulcão meteoro de Akainu, em vez de causar qualquer dano ou problema ao inimigo, afundou 3 de seus próprios navios de guerra Booster Call. Pior ainda, o surgimento dessa habilidade anulou completamente todos os ataques de longo alcance contra Hoven e os Chapéus de Palha. Os 10 navios de guerra Booster Call, que antes representavam uma vantagem em poder de fogo, tornaram-se um problema. Os ataques de longo alcance de Akainu não puderam ser usados. A frota foi reduzida a sofrer danos completamente passivos. E o soberano do céu Hoven também era um humano supremo com uma Akuma no 1000 humano desperta. Através de uma série de planos, em menos de 10 minutos de combate, Doberman e Straverre foram mortos em ação. Os navios de guerra da Operação Booster Call tornaram-se meros enfeites inúteis. Originalmente, no plano de guerra do Quartel-General da Marinha, esses navios de guerra, em conjunto com o vulcão meteoro de Akainu, deveriam lançar bombardeios prolongados e de longo alcance contra Hoven e a localização dos Chapéus de Palha. Não necessariamente derrotar Hoven, mas sim exaurir sua resistência e aqui, esse era o objetivo. Mas o surgimento da habilidade da Akuma no Mi do tipo porta-a-porta tornou todo o plano de guerra deles inútil. O que antes era uma superioridade numérica absoluta contra os Chapéus de Palha havia se tornado uma disputa equilibrada. As baixas resultantes desse Booster Call contra Hoven e os Chapéus de Palha certamente excederiam as projeções iniciais. A fruta porta-a-porta. Despertada. A fruta porta-a-porta que a CP9 possuía não estava despertada. Mesmo com base nas informações de Aokiji, embora Hoven pudesse adquirir frutas despertadas roubando-as, uma fruta não despertada, ao ser roubada, também desperta instantaneamente em suas mãos. Exatamente como suspeitávamos antes, o poder de Hoven não se resume a roubar os poderes dos outros. Há algo mais. Algo muito mais misterioso. Em frente a Sengoku, Aokiji e Tsuru estavam sentados, Tsuru franzindo a testa com os olhos também vermelhos. Menos de 10 minutos de batalha e já temos um desgaste assustador. Mesmo contra uma equipe completa do Yonkou, um Super Booster Call liderado por Akainu não deveria ter sofrido esse nível de desgaste. Tudo isso, incluindo a derrota anterior de Aokiji, decorreu do mesmo problema fundamental, a simetria de informação. Eles eram completamente inferiores em inteligência. Que irônico, que coisa completamente inaceitável e incrivelmente bizarra. O quartel-general dos fuzileiros navais, a força mais poderosa dos mares, foi superado em manobras por um pirata novato que estava na ativa há apenas alguns meses. Superados em manobras, não, esmagados dimensionalmente em termos de inteligência. Seu inimigo parecia conhecer o quartel-general dos fuzileiros navais por dentro e por fora, incluindo a habilidade de Sengoku, até mesmo as estratégias de implantação dos fuzileiros navais, mas não sabia quase nada sobre o soberano do céu Hoven. Grande parte da inteligência deles vinha das próprias revelações deliberadas de Hoven, e cada nova habilidade revelada anunciava um aumento massivo de poder. Parecia que Hoven estava usando essas informações para desviar a atenção e atrasar as respostas estratégicas da Marinha enquanto avançava firmemente com seus próprios planos. O pensamento estratégico de um humano supremo era incrivelmente irritante. Até mesmo Tsuru, cuja fruta da lavagem limpava sua mente de pensamentos perturbadores, permitindo uma análise absolutamente calma, não pôde deixar de praguejar internamente diante da situação. Sengoku, o Buda, mais ela própria, cuja fruta da lavagem ajudou a elaborar estratégias. Mas toda a sua equipe de analistas especializados no quartel-general da Marinha, todos foram superados em manobras por uma única pessoa. Que humilhação absoluta! A culpa é minha pela falta de informações suficientes, afirmou Aokiji com um tom sombrio. O plano de guerra do quartel-general dos fuzileiros navais para este ataque booster contra Hoven e os Chapéus de Palha dependia muito das informações que ele trouxe de volta. Agora, devido a essas informações incompletas, o Booster Call sofreu perdas tão pesadas que Aokiji, como almirante, se sentia profundamente responsável. Um pensamento arrepiante passou repentinamente pela mente de Aokiji. Será que aquela revelação deliberada de sua habilidade de roubar poderes também fazia parte do plano daquele homem? Será que ele já havia começado a tramar, a conspirar para este exato momento de hoje? Mas como Hoven poderia saber da missão da CP9 em Water 7 naquela época? Isso era para ser ultra-secreto. E como ele poderia saber sobre o caracol transponder dourado que Spandon possuía? Mesmo para um humano supremo, o nível de cálculo era absurdamente aterrador. Mas então, lembrando-se da natureza horripilante e enigmática de Hoven, de sua constante vantagem de inteligência sobre o quartel-general da Marinha, Aokiji não conseguia se livrar da sensação de que tudo fazia parte do plano do homem. Será que um ser humano supremo poderia ser tão assustador assim? Não, não se trata apenas de ser um humano supremo. Até mesmo Sengoku, o Buda, renomado por sua sabedoria, era constantemente superado por esse homem em planejamento estratégico. A parte assustadora era o próprio soberano do céu Hoven. Esse homem era misterioso demais, perigoso demais. Você nunca sabia que outras cartas ele escondia. Até mesmo as informações que ele revelava podiam muito bem ser uma armadilha cuidadosamente elaborada, transformada em uma arma contra você mesmo. Deveríamos chamar Kizaru de volta? Mandá-lo direto para Enies Lobby? Os 5 anciãos detestam o soberano do céu Hoven. Com esse incidente provavelmente não vão mais insistir para que Kizaru guarde Maria Joyce. Podemos ganhar tempo enquanto Hoven e Akainu se enfrentam, dando tempo para a chegada de Kizaru. Com 2 almirantes lá, o soberano do céu Hoven certamente pode ser capturado. Esse homem é perigoso demais.
Tsuru sugeriu com urgência. Acalme-se, Tsuru. A resposta ríspida de Sengoku assustou Tsuru. Aquele homem possuía Goru-Goru no Mi, o Aki do armamento totalmente dominado e agora a fruta da porta desperta. Se ele pressentisse a aproximação de Kizaru, poderia facilmente escapar com os chapéus de palha sob a proteção de suas habilidades. Para usar Kizaru, precisamos esperar até que Akainu esgote a resistência e o Aki de Hoven, ou até mesmo Fira. Como usuário da fruta da lavagem, como você pode perder a compostura assim? Sengoku olhou severamente para Tsuru. A batalha estava apenas começando, embora 2 vice-almirantes tivessem morrido e metade da frota Booster Call tivesse sido destruída. Tais perdas eram insignificantes para uma potência de nível Yonkou como Hoven. Ao enviar prematuramente mais combatentes de nível almirante, no momento em que Hoven o sentisse com seu Aki da observação amplificado pela Goru-Goru no Mi, ele provavelmente liberaria todo o seu poder, desconsiderando o consumo de energia, e nem mesmo Akainu seria capaz de impedir sua fuga. O poder combinado do revestimento ao Shoku, da Goru-Goru no Mi e da fruta porta-a-porta. Peço desculpas. O rosto de Tsuru corou e ela esfregou as têmporas. Perdas tão terríveis, e ser tão completamente enganada por esse homem, até ela, com as habilidades de clareza mental da fruta lavagem, permitiu que o estresse perturbasse seu julgamento calmo. Tsuru ativou sua fruta, dissipando os pensamentos perturbadores. Mas mesmo assim, coloquem Kizaru em alerta. No momento em que surgir uma oportunidade, enviem-no imediatamente para capturar o soberano do céu Hoven, ordenou Sengoku com um tom sombrio. Como Tsuru disse, aquele homem era perigoso demais. As habilidades que ele já havia revelado o tornavam o homem mais perigoso do mundo. Agora poderes ainda mais aterrorizantes e misteriosos estavam emergindo gradualmente. Se tivessem a mínima chance, precisavam capturá-lo a qualquer custo. Entendido. Tsuru assentiu com a cabeça. Afinal, Enies Lobby ainda estava dentro de sua esfera de influência. Chegar a Enies Lobby partindo do quartel-general dos fuzileiros navais levava apenas 30 minutos. Era praticamente o campo de batalha deles. Travar uma batalha em larga escala como essa contra o quartel-general dos fuzileiros navais aqui em Enies Lobby. O soberano do céu Hoven pagaria o preço por sua arrogância. Os olhos de Tsuru eram frios, seu olhar penetrante e inabalável. Neste momento em Enies Lobby. A essa altura, Luffy e os outros já haviam entrado em confronto direto com a enorme força do Booster Call. Ei, ei. Não são muitos. Usopp gritou nervosamente com a testa coberta de suor frio enquanto olhava para o mar de fuzileiros navais que se aproximava. Embora metade de seus navios tivesse desaparecido, a força Booster Call ainda contava com mais de 5.000 homens. Diante de 5.000 fuzileiros navais de elite, Usopp nem sabia para onde mirar. Deixa comigo, declarou Luffy, erguendo o olhar com um brilho predatório nos olhos. Bum! Uma onda de choque aterradora irrompeu do corpo de Luffy, varrendo as formações de batalha do quartel-general da marinha que avançavam. Tum, tum, tum. Milhares de soldados de elite do quartel-general dos fuzileiros navais ficaram instantaneamente com os olhos brancos e desmaiaram. Aqui do conquistador do chapéu de palha. Droga! Todos os soldados abaixo do posto de capitão recuem do combate. Onigumo rugiu, o rosto contorcido de fúria e descrença. Aqui do conquistador do chapéu de palha já é tão forte assim? Onde você pensa que está olhando? Empunhando tantas espadas, vamos ver qual delas tem a melhor esgrima. Minhas 3 espadas contra suas 8 espadas. Zoro rugiu, suas espadas se chocando contra as de Onigumo. Clang! Onigumo bloqueou as 3 lâminas de Zoro, sua expressão se tornando sombria ao sentir a força do ataque. Roronoa Zoro. Esse caçador de piratas, o principal alvo da operação, era ainda mais forte do que as informações de Aokiji sugeriam. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 142. Retorno à vida. Armamento. Onigumo rugiu. Seus cabelos se contorciam como patas de aranha, cada fio manipulando habilmente uma espada. Seu epíteto aranha demoníaca derivava de seu domínio sobre o retorno da vida, que lhe permitia controlar seu cabelo como se fossem membros extras. Combinado com suas mãos, ele podia empunhar 8 espadas simultaneamente, o estilo das 8 espadas. Entre os vice-almirantes do quartel-general da marinha, sua força era de primeira linha. Seu nível de combate comparável ao dos oficiais principais da tripulação de um Yonkou. Mas ao se deparar com Roronoa Zoro agora, ele sentiu uma pressão imensa desde o início. Zoro não era apenas um usuário do estilo das 3 espadas, suas lâminas eram imbuídas não só com a Ki do armamento, mas também com um poder demoníaco bizarro que canalizava até mesmo a força aterradora do Aki do Conquistador. Embora Onigumo não tivesse enfrentado o revestimento de Aki do Conquistador do Yonkou, o Aki do Conquistador do Chapéu de Palha, que havia nocauteado milhares de fuzileiros navais anteriormente, ainda persistia no campo de batalha, e dentro do poder demoníaco de Zoro. O Aki da observação de Onigumo claramente sentia traços do Aki do Conquistador, exatamente como as informações indicavam. Este homem também possui Aki do Conquistador, e ele consegue canalizar esse poder através dessa estranha habilidade, mesmo sem o revestimento de Aki do Conquistador. Embora não seja o verdadeiro revestimento de Aki do Conquistador, sua força destrutiva ainda supera o Aki do armamento. Diante de um oponente como esse, nem mesmo Onigumo podia se dar ao luxo de ser descuidado. Ele imediatamente liberou seus poderes combinados de retorno da vida e Aki. Diante do estilo de 8 espadas de Onigumo, o estilo de 3 espadas de Zoro foi imediatamente colocado em uma situação difícil. Embora sua aura azura pudesse canalizar uma pequena quantidade de Aki do Conquistador, o Aki do armamento, a esgrima e o físico de Onigumo eram todos superiores. Principalmente o estilo das 8 espadas que manipulava o cabelo, isso mantinha o estilo das 3 espadas de Zoro constantemente na defensiva. Qual é o problema, Roronoa?
É só isso que você sabe fazer? O estilo de 3 espadas? Diante do meu estilo de 8 espadas, sua esgrima não é nada. Onigumo, sendo um dos subordinados favoritos de Akainu, também havia aprendido uma coisa ou duas sobre como usar provocações verbais para desmoralizar os oponentes. Provocações não eram inúteis, em certas situações, podiam ser bastante eficazes. Ter a vantagem poderia deixar o inimigo mais agitado e frustrado. E tanto o Aki do armamento quanto o Aki da observação foram bastante afetados pela instabilidade emocional. Espada do deserto. Voxash! Uma lâmina de areia compactada irrompeu subitamente do chão ao lado de Onigumo. Onigumo desviou o ataque instantaneamente com 2 de suas espadas imbuídas de Aki. Uff! A usuária da fruta da areia, princesa do deserto Vivi, resmungou Onigumo, olhando para Vivi, que viera em auxílio de Zoro, com uma expressão sombria. As habilidades da fruta da areia, embora de nível T2 entre as logias, ainda eram fortes. Crocodile a usou para se tornar um Shichibukai. Onigumo não esperava que aquela garotinha, depois de obter a fruta, pudesse dominá-la a esse nível em tão pouco tempo, chegando até a infundir areia com Aki do armamento. Nem mesmo ele conseguia simplesmente absorver aqueles ataques. Ele tinha que desviá-los. Com esse pirralho se intrometendo, essa briga pode se prolongar. Que caçador de piratas! Um homem com Aki do conquistador. E ainda assim dependendo de uma garotinha para lutar comigo, Onigumo zombou, olhando descaradamente para Zoro. Ele não havia esquecido a missão principal deles, matar ou capturar esse caçador de piratas. Originalmente, com a força do Booster Call, eles poderiam ter designado 2 vice-almirantes para Zoro, mas eles não previram que Soberano do Céu Robin seria tão assustador. Com o poderoso Aki do conquistador do chapéu de palha limpando o campo, além dos 2 gigantes enfurecidos, a vantagem numérica inicial do Booster Call foi instantaneamente anulada. Para atingir rapidamente seu objetivo principal nessas circunstâncias, era necessário usar todos os meios disponíveis. De acordo com informações da Marinha, Roronoa Zoro era extremamente orgulhoso e jamais atacou mulheres ou crianças. Provocá-lo com insultos sobre precisar da ajuda de uma mulher pode fazer com que o impulsivo Zoro perca o controle momentaneamente. E essa seria a chance de Onigumo. Você, está me menosprezando? Perguntou Zoro, com um sorriso feroz e predatório se espalhando pelo rosto. O sorriso zombeteiro de Onigumo desapareceu, substituído por uma carranca. As feras geralmente caçam sozinhas. Mas você já viu um rei das feras tolo dependendo de outros? Os olhos de Zoro brilharam com a aura púrpura escura de seu poder Azura. Zoro estava incrivelmente orgulhoso. Mas ele não era o mesmo tolo ingênuo que desafiou o espadachim mais forte do mundo no Mar do Leste sem sequer dominar o Aki do armamento ou a habilidade de cortar aço. Ele agora era um homem guiado pelo quinto Yonkou, o soberano do céu Robin, no caminho para se tornar o maior espadachim do mundo. E ele faria qualquer coisa para ajudar Robin a realizar seu sonho. Se ele se recusasse a lutar ao lado de Vivi por algum orgulho equivocado, e isso levasse à derrota, comprometendo o plano de Robin, Zoro ficaria profundamente envergonhado. Vendo seu plano falhar, a expressão de Oniguma escureceu. Mas sua força ainda era superior à deste caçador de piratas. Seu estilo de 8 espadas podia suprimir completamente o estilo de 3 espadas de Zoro. Mesmo com a interferência da fruta da areia, ele ainda mantinha vantagem. Você está bastante confiante no seu estilo das 8 espadas, não é? Perguntou Zoro, tendo criado alguma distância entre ele e Onigumo com a ajuda de Vivi. Meu estilo de 8 espadas vai esmagar seu patético estilo de 3 espadas. Lembre-se disso, Roronoa provocou Onigumo. Então, os olhos de Zoro se estreitaram. A aura de Azura podia canalizar uma fração do poder espiritual puro do Aki do Conquistador. Naturalmente, também poderia ser fortalecido ao assimilar o poder espiritual que Robin lhe infundiu. Zoro empunhou suas 3 espadas em paralelo. A aura púrpura escura de seu poder Azura materializou-se instantaneamente, envolvendo-o completamente. Zum, zum, zum. Sob o olhar completamente chocado de Onigumo, mais 2 cabeças e mais 4 braços brotaram do corpo de Zoro, cada boca das novas cabeças e cada nova mão empunhava uma espada. Somando-se às suas 3 espadas originais, Zoro agora empunhava 9 lâminas. Aura Azura, estilo das 9 espadas. Zoro sorriu, com um brilho demoníaco nos olhos enquanto olhava para Onigumo. Agora, cujas espadas superam em número as de quem? Liberando toda a sua aura Azura, ele e Vivi lançaram um ataque feroz contra Onigumo. Zoro não estava buscando um simples empate. Ele pretendia eliminar Onigumo. Um presente para Robin. Se Robin pretendia usar Enies Lobby e o Booster Call para demonstrar o poder do quinto Yonkou, então ele, como número 1 de Robin, naturalmente apresentaria ao Yonkou uma homenagem à altura. A cabeça do vice-almirante Onigumo seria o presente perfeito. Pá. Segunda marcha. Gomu Gomuno. Pistola jato. O punho de Luffy, envolto em denso Aki do armamento, atingiu a espada de Momonga. A força aterradora transmitida pela lâmina, também revestida de Aki do armamento, fez a testa de Momonga franzir profundamente. Que artes marciais poderosas! Que Aki forte! Como esperado de alguém que possui Aki do Conquistador. Não fosse a ascensão meteórica de Robin, o soberano do céu, os chapéus de palha seriam a supernova mais deslumbrante desta geração. Antes mesmo de chegar ao arquipélago Sabaldi, antes de completar a primeira metade da Grand Line, ele já dominava o Aki e as habilidades de luta, desenvolvendo o poder de sua Akuma no Mi a esse nível. Como era de se esperar do neto do vice-almirante Garp, tal potencial era realmente impressionante. Ha! Rugiu Momonga, revidando com um golpe voador. A fraqueza de um homem de borracha eram os ataques cortantes. Mesmo com Aki do armamento, essa fraqueza persistia. Contanto que ele infundisse um Aki do armamento mais forte em seu corte, ele poderia infligir um ferimento fatal. Voxash! Diante do golpe imbuído de Aki, Luffy desapareceu instantaneamente.
6 poderes Soru. Os olhos de Momonga se estreitaram. Voxash! Luffy reapareceu acima de Momonga. Gomu Gomuno. Metralhadora a jato. Luffy rugiu, desferindo uma chuva de socos em Momonga. Tekai. Agane, corpo de ferro, aço. Momonga imediatamente ativou tanto o Haki do armamento quanto o Tekai, suportando a saraivada de ataques de frente. Os vice-almirantes do quartel-general da Marinha eram todos mestres no uso dos 6 poderes. Combinados com seu Haki do armamento, eles eram muito superiores aos agentes da CP9. Soru. Gepo. Após bloquear o ataque de Luffy, Momonga, usando uma combinação de Soru e Gepo, impulsionou-se para o ar, golpeando Luffy com sua espada imbuída de Haki. Clang. Luffy, incapaz de usar o Gepo no ar, só pôde bloquear com seu Haki do armamento. O impacto violento o fez cair de volta ao chão, levantando uma nuvem de poeira. Momonga permaneceu no ar usando o Gepo, olhando para a nuvem de poeira, com seu Haki da observação se espalhando. O Gepo, além de permitir o voo, possibilitava lançar golpes voadores de cima. O Haki da observação de Momonga repentinamente detectou uma onda incomum de energia vinda de dentro da nuvem de poeira. Terceira marcha. Gomu Gomuno. Thor canhão elefante. Um punho maior que o de um gigante, envolto em denso Haki do armamento, explodiu da nuvem de poeira, arremessando-se em direção a Momonga. O que? Os olhos de Momonga se arregalaram em choque ao ver o punho terrivelmente enorme se aproximando rapidamente. Seu tamanho colossal anulando sua limitada capacidade de manobra aérea concedida pelo Gepo. Ele não teve escolha a não ser bloquear o golpe de frente. Armamento. Tekai. Momonga imediatamente concentrou seu Haki do armamento e ativou o Tekai. Ele se preparou, encarando o punho colossal de frente. Grito. Uma chuva de faíscas voou do ponto onde a espada imbuída de Haki de Momonga encontrou o ataque de Luffy. A força do impacto fez com que o sangue escorresse do canto da boca de Momonga. Ha! Rugiu Momonga, liberando toda a sua habilidade com a espada, Haki e a força dos 6 poderes para desviar o punho gigante. Ha! Ha! Que poder incrível! Momonga ofegou, coberto de suor. Bloquear um ataque como aquele consumiu quantidades enormes de sua energia e reservas de Haki. A Akuma no Mi do chapéu de palha era capaz de algo assim? Um homem de borracha deveria ser tão forte assim? Momonga voltou ao chão. Ali embaixo, ele poderia usar seu Haki e Soru para desviar de um ataque desses. Bloquear um golpe final como aquele de frente era a pior opção. Mas agora que ele o havia bloqueado, isso provava que a habilidade da Akuma no Mi do chapéu de palha sozinha não representava mais uma grande ameaça. O potencial do chapéu de palha era impressionante, e ele agora possuía força para lutar de igual para igual com um vice-almirante comum, mas ele, Momonga, estava entre os melhores vice-almirantes, extremamente próximo do nível de candidato a almirante. Momonga estava confiante de que poderia derrotar o chapéu de palha. Xixixi. Como esperado de um vice-almirante do quartel-general da Marinha, comentou Luffy, seu braço voltando ao tamanho normal, olhando para Momonga. Com a ajuda de Robin, Luffy agora conseguia controlar a terceira marcha perfeitamente, não havia mais encolhimento após o uso, como em suas tentativas iniciais. Renda-se agora, chapéu de palha, declarou Momonga sombriamente. Derrotar o chapéu de palha daria aos fuzileiros navais uma vantagem significativa nesta batalha. Eles poderiam até capturar toda a tripulação do chapéu de palha, exceto Robin. Isso não vai acontecer, Luffy suspirou e então sorriu para Momonga. Ele está sorrindo? Momonga franziu a testa. Desde que conheci Aokiji tenho pensado, isto não pode continuar. Aokiji, Akainu, até mesmo aqueles navios de guerra Booster Call, temos dependido demais do poder de Robin. Como capitão, preciso mostrar alguma determinação agora. Luffy ergueu lentamente o braço direito. Eu sou o homem que se tornará rei dos piratas. Robin é o homem que se destacará acima de todos. Eu não só me tornarei o rei dos piratas, como também me tornarei o número 1 de Robin. Ainda não sou muito bom nessa técnica. Está pronto, vice-almirante? Declarou Luffy com os olhos brilhando com um Haki poderoso. Armamento. Luffy concentrou todo o seu Haki do armamento em seu braço direito. Ele então respirou fundo e soprou um imenso volume de ar em seu braço revestido de Haki. Balão muscular. O braço direito enegrecido de Luffy começou a ondular e inchar grotescamente. Dessa vez, ele não apenas soprou ar em seus músculos e ossos, como também soprou o próprio Haki do armamento neles. A fruta humana modelo, Nika, embora não desperta concedendo apenas o corpo emborrachado, esta não era uma borracha comum, era a borracha da Nika. Não só podia esticar, como seu verdadeiro poder era o de acomodar e abarcar tudo, incluindo Haki do armamento. Não se trata apenas de revesti-lo, não se trata apenas de endurecê-lo, mas de integrá-lo completamente aos próprios músculos e ossos, fundindo perfeitamente o Haki com seu corpo da Akuma no Mi. O poder de Nika começava a se revelar preliminarmente. Voxash! O Haki comprimido e o ar dentro do enorme braço de balão muscular fluíram para o corpo de Luffy. Sua forma se expandiu rapidamente, ele cresceu para mais de 3 metros de altura, seu físico drasticamente aumentado. Um padrão demoníaco e espiralado se manifestou em seu peito. Pul, pul. Os braços e pernas de Luffy, agora imbuídos de um poderoso Haki do armamento, pulsavam com energia. A intensa energia que percorria suas pernas o fazia saltar incontrolavelmente no chão. Quarta marcha. Bondman, declarou Luffy, uma sombra escura agora cobrindo seus olhos. Sua voz, ligeiramente distorcida pela transformação, trovejou com ênfase exagerada. Essa forma, sua elasticidade de borracha faz com que você não consiga ficar parado, comentou Momonga secamente, olhando para Luffy saltitante. Vou te dar uma surra tão feia que você não conseguirá revidar. E depois, vou dar sua cabeça para o Robin como presente de comemoração. Luffy rugiu, seus olhos flamejando com um Haki feroz enquanto a quarta marcha era ativado. Gomu Gomuno. Os braços de Luffy, como molas enroladas, começaram a se retrair rapidamente.
O Aqui do armamento, totalmente integrado ao seu corpo de borracha, também foi amplificado pela força elástica. O Aqui de Luffy no quarta marcha estava um nível acima do seu Aqui normal. Bang! As pernas de Luffy, agindo como molas poderosas, o lançaram para o céu. No quarta marcha, Luffy podia voar. Sua capacidade de manobra e velocidade superaram as de Geppo. O quê? As pupilas de Momonga se contraíram bruscamente. Um ataque tão rápido ele só conseguiu bloquear diretamente. Gomu Gomu, Kong Gun. O punho direito de Luffy, massivamente fortalecido pelo Aqui comprimido e pela elasticidade, atingiu a espada de Momonga. Boom! A força aterradora lançou Momonga como uma bala de canhão, atravessando vários edifícios em Enies Lobby. Ele tossiu sangue, com a expressão contorcida de agonia. Vice-almirante Momonga, gritaram os fuzileiros navais ao redor, horrorizados. Capítulo 143. Momonga atravessou inúmeros prédios de Enies Lobby, finalmente colidindo com os restos de uma estrutura em ruínas, soterrada sob uma avalanche de destroços. Vice-almirante Momonga, gritaram alarmados os fuzileiros navais de elite ao redor. Esses eram a elite absoluta do quartel-general da Marinha, todos com patente de capitão ou superior. O ataque anterior de Aqui do Conquistador do Chapéu de Palha havia impedido que soldados de patente inferior sequer pisassem naquele campo de batalha. Momonga era um membro fundamental da facção pacifista, sua força entre os vice-almirantes era de alto nível, muito próxima do nível de um candidato a almirante. No entanto, ele foi arremessado pelos tiros do Chapéu de Palha? Cof! O que foi isso? Momonga, com o rosto sombrio, desferiu vários golpes de espada, removendo os escombros que o soterravam. Sangue escorria do canto de sua boca e seu casaco Justice estava rasgado. Ele não parecia mais tão calmo quanto quando enfrentou Luffy pela primeira vez. Aqui do armamento e o poder da sua Akuma no Mi combinados? Não, não era isso. Se fosse apenas Aqui do armamento padrão combinado com uma Akuma no Mi, seu terceira marcha anterior já estaria no limite. O Chapéu de Palha, de alguma forma, elevou seu poder, tanto sua habilidade da Akuma no Mi quanto seu Aqui do armamento a outro nível. Que tipo de Akuma no Mi era essa? Será que isso poderia amplificar até mesmo o Aqui do armamento? Mas Momonga não teve tempo para refletir sobre a questão. Quarta marcha foi uma forma que Luffy desbloqueou prematuramente graças à ajuda de Robin, ao ingerir grandes quantidades de desejo de libertação. Por ter desbloqueado recentemente seu Aqui, o maior problema de Luffy era a falta de controle. O consumo de energia e Aqui era imenso, forçando Luffy a encerrar a luta rapidamente. Boing! Luffy, usando o recuo elástico de seu corpo de borracha para se impulsionar, moveu-se com incrível velocidade pelo ar, reaparecendo acima de Momonga. Gomu Gomuno! Lá no alto, as pernas de Luffy começaram a se contrair rapidamente, o Aqui do armamento agora integrado à sua borracha Nika, pronto para ser liberado com força multiplicada. Rino Schneider. Luffy rugiu, lançando as pernas para baixo em direção a Momonga a velocidades quase invisíveis a olho nu. Aqui do armamento. Tekai. Vai. Pego de surpresa e ainda se recuperando do golpe anterior do quarta marcha. Momonga usou desesperadamente o Aqui do armamento e seu Tekai mais forte para bloquear o ataque de frente. Bang! Espirro! Seu Tekai mais poderoso se estilhaçou instantaneamente. Momonga cuspiu outro bocado de sangue, com os olhos cheios de horror. Muito forte. O Chapéu de Palha nessa forma era, na verdade, mais forte do que ele. Essa força havia atingido o nível de um candidato a almirante, um comandante Yonkou. Essa era a força de uma verdadeira potência, independentemente de sua localização. Tal poder não era o que um pirata com uma recompensa de 300 milhões de belis deveria possuir. O brilhantismo de Robin, o soberano do céu, ofuscava o resto da tripulação do Chapéu de Palha, fazendo-os parecer que existiam unicamente sob sua proteção. Mesmo para Luffy, o capitão do bando do Chapéu de Palha, ele não havia atraído muita atenção da marinha até então. O foco deles estava inteiramente em Robin, mas naquele momento, Momonga percebeu que eles haviam subestimado drasticamente o potencial aterrorizante de Luffy. Essa Gomu Gomu no Mi, tem algo muito errado com ela. Momonga, um guerreiro experiente que havia enfrentado inúmeros usuários de Akuma no Mi, embora ele próprio nunca tivesse comido uma fruta, possuía um profundo conhecimento sobre elas. Os poderes das Akuma no Mi eram essencialmente fixos. Quem comesse uma fruta adquiria o poder correspondente. Antes do despertar, era possível fortalecer continuamente as habilidades da Akuma no Mi simplesmente aprimorando o físico até atingir um certo limite. Um aprimoramento adicional exigia o despertar, momento em que a fruta liberava todo o seu potencial. Mas a Akuma no Mi do Chapéu de Palha, o que estava acontecendo? Segunda marcha, terceira marcha, elevando continuamente o poder da fruta em níveis. E agora quarta marcha, até mesmo elevou seu Aqui do armamento em um nível. Momonga tinha certeza, a Akuma no Mi do Chapéu de Palha não havia despertado. Mesmo assim, ela conseguia mudar de marcha desse jeito? Essa habilidade não era característica de uma Akuma no Mi do tipo Paramecia. Ela se assemelhava aos múltiplos pontos de transformação de uma Zoan, e não apenas aos pontos de transformação normais. Essa habilidade era semelhante à de um Zoan mítico. As Zoans míticas, além de possuírem múltiplas transformações, também concediam ao usuário uma habilidade especial única. Kaido, por exemplo, ao comer a Zoan mítica de nível mais alto, fruta do peixe-peixe modelo, Dragão Azul, obteve não apenas o poder do Dragão Azul, mas também o controle sobre os elementos naturais. Essa capacidade de aprimorar todos os aspectos de seu poder, até mesmo seu Aqui, era muito semelhante a uma habilidade de Zoan mítica. O Chapéu de Palha não comeu a Paramecia Akuma no Mi Gomu Gomu? A fruta do Luffy definitivamente tinha um segredo. Um grande segredo. As pupilas de Momonga se contraíram bruscamente. Uma suspeita aterradora se formou em sua mente.
Por que o soberano do céu Hoven escolheu essa insignificante e desconhecida tripulação dos Chapéus de Palha? E antes dessa batalha atual, toda a tripulação do Chapéu de Palha parecia existir exclusivamente sob a proteção de Hoven. Mesmo que o Chapéu de Palha e o Caçador de Piratas possuíssem aqui do Conquistador, antes de alguém como o soberano do céu Hoven, isso dificilmente seria algo notável. E de volta ao Mar do Leste, quando Hoven se juntou à tripulação do Chapéu de Palha, Luffy e Zoro eram completamente insignificantes, não tendo demonstrado nenhum do potencial assustador que agora possuíam. Com a habilidade de Hoven de roubar todos os poderes de outra pessoa, não havia nenhuma razão lógica para ele se juntar a uma tripulação tão insignificante. A menos que essa tripulação possuísse um poder que até Hoven desejava. Fruta do diabo? As pupilas de Momonga se contraíram ainda mais. Desde sua estreia, todos os movimentos de soberano do céu Hoven giraram em torno de poderosas Akuma no Mi, por roubar a Moku Moku no Mi do Somer em Logeton. A fruta Chama-Chama, a Goru Goru no Mi, a fruta Humano-Humano, a fruta Porta-Porta, todas essas frutas que possuem poder incrível ou poderosas habilidades de suporte, foram adquiridas por Hoven. Foi precisamente por causa dessa combinação de habilidades que Hoven era tão aterrorizante, causando perdas tão devastadoras aos fuzileiros navais. Se não fosse pela Goru Goru no Mi, Hoven não teria tanta liberdade de ação. Eles poderiam ter mobilizado vários caças de nível almirante para capturá-lo ou eliminá-lo. E sem a fruta Porta-Porta, sob o efeito da fruta Magma-Magma de Akainu e do poder de fogo do Booster Call, a marinha deveria ter mantido uma vantagem esmagadora, de acordo com seu plano de guerra. Quem nestes mares teve maior domínio sobre as Akuma no Mi do que o soberano do céu Hoven? Nem mesmo Barba Branca, possuidor da fruta do tremor, ou Kaido, com a fruta do dragão azul de nível superior, se comparavam a Hoven em termos de domínio das Akuma no Mi. Esse homem era indiscutivelmente o mais forte do mundo quando se tratava de Akuma no Mi. Ninguém jamais havia usado Akuma no Mi de forma tão assustadora. O número de habilidades que ele podia possuir parecia ilimitado. E seus frutos despertos, o fruto estrondoso, o fruto humano-humano e agora, o fruto porta-porta. Ele até despertou a fruta porta-porta instantaneamente depois de roubá-la de alguém que claramente não a havia despertado. E ele conseguiu usar o poder da fruta da chama sem roubá-la de Ace. Até mesmo o quartel-general da Marinha o reconheceu como o usuário de Akuma no Mi mais forte da história. Será possível? Hoven escolheu essa tripulação pirata por causa da Akuma no Mi que Luffy, o Chapéu de Palha, possui? Momonga sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se assim for, uma Akuma no Mi alvo do soberano do céu Hoven certamente não seria uma paramecia comum. E as habilidades demonstradas atualmente pelo Chapéu de Palha pareciam confirmar isso. Paramecia especial? Ou, uma zoomítica? A mente de Momonga trabalhava a mil, buscando freneticamente em seu conhecimento de Akuma no Mi uma que se igualasse às habilidades do Chapéu de Palha. Gomu Gomuno, Kong Yor Gangan. Luffy, sem dar mais tempo a Momonga, preparou-se para acabar com a batalha. Seus dois punhos, sob a elasticidade da borracha de Nika, retraíram-se completamente para dentro de seu corpo. E então ele se preparou para desferir uma saraivada de golpes para finalizar Momonga. Aqui do armamento. Tekai. Um golpe voador imbuído de Aki de Onigumo forçou Luffy a interromper seu ataque e se defender. Momonga. Cuidado! Gritou Yamakaji após ter dado apoio com aquele golpe. Desculpe. Tem algo errado com a Akuma no Mi do Chapéu de Palha. Não é uma paramecia normal. Momonga tossiu mais sangue, recuperando-se da força do golpe de Luffy. O quê? Yamakaji, que estava se defendendo de Sanji e dos outros, franziu a testa bruscamente. Vice-almirante Momonga. Nós vamos ajudá-lo. Vários contra-almirantes correram em seu auxílio, virando-se para encarar Luffy. Todos os contra-almirantes dominavam o Aki do armamento. Apenas o domínio incompleto do Aki da observação os impedia de serem promovidos a vice-almirante. Vamos derrotar o Chapéu de Palha juntos. Sua Akuma no Mi não pode, de jeito nenhum, cair nas mãos do soberano do céu Hoven. Rugiu Momonga. Embora não entendesse o que era, ou porque Hoven ainda não o havia roubado, mas aparentemente estava deixando o Chapéu de Palha desenvolvê-lo ainda mais. A mera possibilidade era assustadora demais. O soberano do céu Hoven já era assustadoramente poderoso. A perda de 2 vice-almirantes e metade da frota Booster Call em menos de 10 minutos foi uma lição sangrenta. Se Hoven adquirisse habilidades ainda mais poderosas da Akuma no Mi, ele se tornaria verdadeiramente imparável. Comparado a essa ameaça, o orgulho de um vice-almirante não significava nada. Derrotar o Chapéu de Palha com a ajuda desses contra-almirantes era agora fundamental. Bastardo. Perna diabólica. Primeiro-ministro AX. Sanji rosnou com os olhos vermelhos de raiva, lançando uma série implacável de chutes em direção a Yamakaji. Eles tinham o maior número de lutadores focados em Yamakaji, e mesmo assim ele conseguiu lançar um ataque de apoio para Momonga. Se não fosse por essa intervenção, Luffy poderia já ter derrotado aquele vice-almirante. Sanji estava tomado pela fúria. O fato de não possuir Aki do Conquistador já o frustrava bastante. Ele estava tentando competir com Zoro pelo primeiro lugar. Ele não podia deixar uma coisa dessas acontecer. Consumido pela raiva e frustração, Sanji lutou de forma imprudente, ignorando completamente o risco de se ferir e atacando Yamakaji sem piedade. A expressão de Yamakaji mudou instantaneamente. Apesar de ter ajudado Momonga, ele próprio também estava sob imensa pressão. Pressão que não vinha de Sanji Perna Negra, que estava à sua frente, mas sim de Nami, a gata ladra que aguardava uma oportunidade para atacar pelas costas. Essa garota portava uma arma escondida terrivelmente poderosa. Yamakaji conhecia esse poder muito bem. Era a habilidade da Akuma no Mi do Hoven, a Goru Goru no Mi, canalizada por Hoven para o bastão climático feiticeiro, aprimorado de Nami usando um método especial. Embora mais fraca que o próprio poder da Akuma no Mi do Hoven, mesmo ele, um vice-almirante, sofreria ferimentos graves se fosse atingido. Foi devido a essa ameaça
nessa que ele foi imobilizado por Sanji Perna Negra e os outros. O poder de combate de Sanji Perna Negra era apenas de nível de contra-almirante, não de um verdadeiro vice-almirante. Mas agora, diante de seus ataques, a testa de Yamakaji se franzia cada vez mais. O que está acontecendo? Os ataques do Perna Negra estão ficando mais fortes. A velocidade dele também está aumentando. Ele está ficando mais forte no meio da batalha? Há uma velocidade tão assustadora? Que piada! Será que a raiva realmente pode aumentar a força e a velocidade de forma tão drástica? Então, por que se preocupar com treinamento? Todos deveriam simplesmente ficar com raiva o tempo todo. Havia algum poder desconhecido dentro de Perna Negra. E esse poder estava despertando. Não era uma Akuma no Mi nem aqui. Era algo diferente, algo único. Quanto mais lutava, mais Yamakaji sentia seu coração palpitar de inquietação. Força, velocidade, até mesmo resistência, Perna Negra estava melhorando em todas as áreas. Seus subordinados estão tendo problemas, não é, Akainu? Robin comentou com um sorriso, observando o campo de batalha. Impulsionado por sua raiva e frustração, Sanji viu suas habilidades de exoesqueleto modificado despertarem. A barra de progresso do equipamento aumentava constantemente. A aura azura de Zoro também havia crescido a ponto de ele poder usar o estilo das 9 espadas. O processo de equipá-lo estava quase concluído. Robin olhou para as barras de progresso e sorriu. Seus 3 combatentes mais importantes estavam agora entrando em cena. E Momonga realmente percebeu a singularidade da Akuma no Mi do Luffy. Ele tem um olhar perspicaz. Uf, quando eu derrotar você, a tripulação do Chapéu de Palha não será nada, retrucou Akainu com o rosto sombrio. Seus punhos se transformaram em magma rodopiante. Capítulo 144. A expressão de Akainu era incrivelmente sombria. Mesmo após perder Doberman e Straverre e metade da frota Booster Call, as forças que ele liderava ainda incluíam 3 vice-almirantes do quartel-general e mais de 100 oficiais de elite da marinha, com patente de capitão ou superior. Contra os piratas do Chapéu de Palha sem o soberano do céu Robin, eles deveriam ter tido uma vantagem numérica absoluta. Mas a capacidade de combate do Chapéu de Palha e sua tripulação superou em muitas projeções iniciais do quartel-general dos fuzileiros navais. O caçador de piratas Roronoa Zoro, aquele poder demoníaco que Aokiji mencionou, capaz de canalizar uma fração do Aki do Conquistador, tinha até uma nova forma. Ele podia manifestar 3 cabeças e 6 braços, empunhando 9 espadas, superando o estilo de 8 espadas de Onigumo. Combinando isso com as habilidades da fruta da areia da princesa do deserto Vivi, até mesmo Onigumo se viu em uma batalha difícil. Inicialmente, o poder de combate de Sanji Perna Negra estava dentro das expectativas, nível de contra-almirante. Com a arma especial de Nami Gata Ladra na qual aquele pirralho do Robin havia infundido uma porção do poder de sua Goro Goro no Mi, o vice-almirante Yamakaji precisava ser extremamente cauteloso. Mas se ele tivesse sido cuidadoso, derrotar Perna Negra teria sido apenas uma questão de tempo. Mas agora a situação havia mudado repentinamente. Um poder estranho estava despertando dentro de Perna Negra, aprimorando completamente sua velocidade, força e resistência. Esse poder fez Akainu se lembrar da família Vinsmoke do Reino Germa, que aterrorizava o Mar do Norte. Vinsmoke Jude, ex-membro do MADS, o grupo de pesquisa ao qual Vegapunk pertenceu. Após Vegapunk ser preso e começar a trabalhar para o governo mundial, esse grupo se dissolveu. Vinsmoke Jude adorava experimentar com modificações humanas, e o Reino Germa possuía um exército de soldados modificados. Os próprios filhos de Jude eram todos humanos modificados, usando seus corpos aprimorados e trajes de combate bizarros para causar destruição no Mar do Norte. Os soldados cuidadosamente modificados pelos Vinsmokes possuíam força, resiliência e um exoesqueleto aprimorados. Embora Perna Negra não tivesse demonstrado possuir um exoesqueleto, esse aumento repentino de força e resistência era muito semelhante ao de um humano modificado pela Germa. Mas o desenvolvimento mais inesperado foi o Luffy do Chapéu de Palha. Na verdade, ele estava dominando o vice-almirante Momonga. Aquele nível de combate já havia alcançado o de Gion e Chaton. E o relato de Momonga sobre a peculiaridade da Akuma no Mi do Chapéu de Palha preocupou muito Akainu. Akainu, embora implacável, não era tolo. Na verdade, ele possuía uma considerável perspicácia estratégica, sendo o candidato preferido dos 5 anciãos para o cargo de próximo almirante da frota. Ele havia experimentado pessoalmente o poder aterrador de múltiplas Akuma no Mi combinadas. Mesmo ele teve dificuldades para lidar com isso, sendo incapaz de proteger seus subordinados. Os fatos sangrentos provaram que qualquer Akuma no Mi que Robin desejasse poderia complementar perfeitamente suas habilidades existentes, elevando seu poder a um nível mais problemático e aterrorizante. A Akuma no Mi do Chapéu de Palha, em combate, realmente não se comportava como uma paramecia normal, exatamente como Momonga havia relatado. Se essa fruta era realmente muito valorizada por aquele pirralho do Robin, então era bem provável que ela pudesse ser despertada nas mãos de Robin, concedendo habilidades extremamente problemáticas. Não esperava que a chamada Aura Azura do caçador de piratas tivesse um efeito tão grande. E o Sanji Perna Negra? Será que o nome verdadeiro dele é Sanji Fumaça? Essa habilidade é muito parecida com a de um humano modificado do Reino Germa. Akainu ainda não tinha pressa para atacar. Em vez disso, um sorriso zombeteiro se espalhou pelo seu rosto. Contra pirralhos inexperientes como esses, Akainu era um especialista. E Akuma no Mi Gomu Gomu do Chapéu de Palha. Não é uma paramecia normal, né? Você embarcou neste navio para obter os poderes dessas pessoas, não é? Assim como obteve o poder da Mera Mera no Mi do Ace Punho de Fogo. Depois de ter todos os poderes deles, eles serão apenas suas ferramentas, certo?
Soberano do céu Hoven? E para conseguir esses poderes, você realmente brincou de pirata, com esses pirralhos. Que engraçado. A expressão de deboche de Akainu estava no auge enquanto ele jogava a cabeça para trás e ria. Provocar os outros era a habilidade característica de Akainu. Usar provocações para desestabilizar o psicológico do inimigo era extremamente eficaz no campo de batalha, especialmente contra um usuário do revestimento Al-Shoku. Essa tática era comprovada e eficaz. Como puro poder espiritual, o revestimento Al-Shoku foi profundamente afetado por perturbações psicológicas, e tais palavras também afetariam o Chapéu de Palha e os outros que lutavam à distância. Com aqui da observação, eles certamente ouviriam sua risada zombeteira. Akainu olhou para Hoven, seu sorriso se alargando. Pirralho, eu não sou Aokiji. Vou te mostrar o verdadeiro significado da guerra, tanto física quanto mentalmente. Mas a resposta de Hoven pegou Akainu de surpresa. Isso mesmo. Estou apenas os usando como ferramentas, disse Hoven, olhando para Akainu e sorrindo. O sorriso de Akainu congelou. Ele admitiu isso? Como diabos ele pôde simplesmente admitir isso? Ele estava apenas usando seu estilo padrão de provocação verbal, tentando quebrar as defesas psicológicas de Hoven e dos Chapéus de Palha. O roteiro padrão não deveria mostrar Hoven berrando em negação, e o Chapéu de Palha e sua tripulação ficando furiosos? Quando alguém se irrita, perde completamente a calma. E no campo de batalha, perder a calma significava que a derrota estava próxima. Essa era uma verdade fundamental da guerra, aprendida por Akainu através de inúmeras batalhas sangrentas. Mas qual foi a reação desse pirralho? Sem negação, uma admissão direta? Será que esse pirralho não tinha medo de que o Chapéu de Palha e sua tripulação se voltassem contra ele? Afinal, foi Hoven quem orquestrou sozinho o ataque a Enies Lobby para demonstrar seu poder. Os Chapéus de Palha estavam apenas seguindo suas ordens, declarando guerra ao quartel-general dos fuzileiros navais e ao Booster Call. Nessas circunstâncias, ser chamado de ferramenta por aquele pirralho. Akainu, colocando-se no lugar deles, sabia que até mesmo sua força de vontade inabalável seria violentamente abalada. Foi o maior insulto e a maior traição. Por mais forte que fosse a vontade de alguém, diante de tal insulto, de tal traição, era impossível permanecer indiferente. A possibilidade de um motim não estava descartada. O que esse pirralho estava planejando? Mas as próximas palavras de Hoven fizeram o rosto de Akainu se fechar em uma expressão sombria. Algum problema com isso, Luffy? Zoro? Sanji? Hoven gritou sua voz, amplificada pelo trovão da Goro Goro no Mi, alcançando o campo de batalha distante. Sem problemas. Use minha força o quanto quiser, Hoven. Eu sou sua ferramenta mais poderosa. Zoro gritou de volta com um sorriso feroz, seus próprios ataques se tornando ainda mais poderosos. Assim que eu terminar com esse desgraçado, vou fazer a melhor lancheira pirata de todas para você. Almirante da Marinha, meu nome é Vinsmoke Sanji. Lembre-se disso. Eu não sou apenas uma ferramenta do Hoven, também sou o nutricionista dele. Sanji rugiu, seus ataques contra Yamakaji tornando-se ainda mais ferozes. Xixixi. Entendeu agora, Almirante? Os laços entre nossos camaradas não podem ser abalados por algumas palavras suas, seu idiota. A risada intensamente zombeteira de Luffy chegou aos ouvidos de Akainu através do Haki da observação, fazendo seu rosto ficar tão preto quanto tinta. Graças à ligação espiritual entre eles, os verdadeiros sentimentos de Hoven não podiam ser mascarados por meras palavras. Luffy e os outros conseguiam senti-los. Hoven os trata como ferramentas? Não os faça rir. Você contaria todos os seus segredos para suas ferramentas, sem esconder nada? Você infundiria suas ferramentas, com grandes quantidades de poder espiritual, ajudando-as a se fortalecerem? Será que suas ferramentas sentiriam esse calor e apoio irradiando do seu coração, como o sol de inverno? Hoven era o camarada mais precioso deles. Aquele que guiava seus sonhos. Aquele por cujos sonhos eles estavam dispostos a morrer para ajudar a realizar. E quanto a emprestar as forças um do outro? Não deveriam os poderes de um camarada ser compartilhados? Eles próprios não estavam utilizando o poder de Hoven para se tornarem mais fortes? Para um mero almirante pensar que algumas palavras poderiam romper seus laços. Então, eles usariam suas ações para mostrar a esse almirante exatamente quão profundos eram seus laços. Ser um instrumento do Hoven? Eles estavam muito felizes em ser. Bem, Akainu? Minhas ferramentas são bastante úteis, não são? Perguntou Hoven calmamente. Sem zombaria, sem oscilação emocional, mas para Akainu, isso foi um insulto supremo. Suas provocações de sempre pareciam as palhaçadas de um tolo. Principalmente por ser chamado de idiota por aquele idiota do chapéu de palha, a expressão de Akainu ficou extremamente sombria. Mas o contra-ataque de Hoven não havia terminado. A propósito, você veio aqui nesta missão, e nem sequer sabe qual é a verdadeira habilidade do Luffy? As palavras de Hoven deixaram Akainu tenso. Qual era a habilidade do chapéu de palha? Será que esse pirralho ia revelá-la a ele mesmo? Mas Akainu não confiaria cegamente em nenhuma informação revelada por Hoven agora. Suas bravatas anteriores levaram o quartel-general dos fuzileiros navais a desenvolver estratégias falhas que resultaram em perdas catastróficas. Habilidades reveladas poderiam se tornar armas. Um ser humano supremo. O pensamento estratégico desse homem é impressionante. Até Akainu precisou ser cauteloso. Mas apesar disso, Akainu ainda estava extremamente interessado na verdadeira habilidade do chapéu de palha. Seria mesmo a Gomu Gomu no Mi? Ei, sério? Almirantes da Marinha, não são eles os combatentes mais fortes do governo mundial? E você foi escolhido pelos 5 anciãos como o próximo almirante da frota, certo? Você está me dizendo que eles não contaram a você, a quem enviaram nesta missão, qual é a verdadeira habilidade do Luffy? Só aquela Akuma no Mi do tipo Paramecia Gomu Gomu? Até esse nome foi dado pelos próprios 5 anciãos.
Então eles te enviaram aqui sem nem te contar a verdade sobre o poder dele? Entendi. Você nem é uma ferramenta dos 5 anciãos. Você é só um cão de guarda. Que marinha defensora da justiça. Vocês não passam de lacaios dos dragões celestiais, dos 5 anciãos. Akainu, esse título não lhes cai como uma luva? Será que esperavam, ao provar sua lealdade como guardiões dos 5 anciãos, se tornar almirantes da frota? Que patético! Um lacaio aos pés dos 5 anciãos, implorando pelo cargo de almirante da frota. Será que eles também lhe fazem carinho de vez em quando para demonstrar sua aprovação? O sorriso de Robin foi se alargando cada vez mais, até que finalmente se transformou numa gargalhada alta e zombeteira. Primeiro, Akainu sentiu seu olho tremer, depois todo o seu rosto começou a tremer, até que finalmente todo o seu corpo começou a tremer de intensa raiva. Esse pirralho, sabia que tinha sido escolhido pelos 5 anciãos para ser o próximo almirante da frota? Ele estava afirmando que o nome da fruta do chapéu de palha, aquela tal de paramecia Gomu Gomu no Mi, foi dado pelos próprios 5 anciãos? Akainu não achava que ele estivesse mentindo. Seu aqui da observação não era apenas para exibição. Esse pirralho do outro lado da linha havia baixado a guarda contra seu aqui da observação, permitindo que Akainu sentisse claramente suas oscilações emocionais, confirmando a veracidade das palavras do pirralho. Significado, a Akuma no Mi do chapéu de palha não era uma simples Gomu Gomu no Mi. Era uma Akuma no Mi tão significativa que até o soberano do céu, Robin, a cobiçava. Uma fruta cuja verdadeira natureza foi ocultada pelos 5 anciãos sob o nome de Gomu Gomu no Mi. Informação tão crucial, eles não lhe contaram nada. Apenas ordenaram que ele capturasse ou matasse o chapéu de palha. Nem um pingo de respeito por ele, um almirante da marinha, um futuro almirante da frota. A justiça da marinha e ele, Akainu, eram cães a serviço dos dragões celestiais e dos 5 anciãos? E seu título, Akainu, Cão Vermelho, foi escolhido para mostrar que ele era um cão leal aos 5 anciãos, para conseguir o cargo de almirante da frota? Desgraçado. Seus ataques tinham como tema cães de caça. Sua técnica mais poderosa, Meigo Cão Negro, era seu golpe característico. Foi daí que surgiu o título Akainu. Isso foi uma afronta a tudo que eles representavam. Akainu fervia de raiva, a fumaça literalmente jorrando dele enquanto o poder da fruta Magma começava a vazar incontrolavelmente devido à sua fúria. Akainu agora entendia por que aquele pirralho havia admitido tão facilmente tratar os chapéus de palha como ferramentas antes. Tudo era para este momento. Para mostrar a ele como o chapéu de palha e os outros, quando ele os chamava de ferramentas, reagiam com alegria e entusiasmo. E ele, Akainu, e o quartel-general da marinha? Os 5 anciãos nem sequer lhes deram informações adequadas, deixando-o sofrer com essa desvantagem informacional. Se não fosse pelo apoio oportuno de Yamakaji, Momonga poderia já ter sucumbido ao poder repentino da Akuma no Mi do chapéu de palha. E a causa principal foi Momonga desconhecer completamente as verdadeiras habilidades do chapéu de palha, sendo pego de surpresa e sofrendo um grande golpe. Até ele, um almirante, e Momonga, um vice-almirante, foram tratados assim, como cães que podiam ser descartados a qualquer momento. Desde o momento em que abriu a boca, suas provocações se tornaram uma ferramenta para os próprios planos de Robin. Palavras destinadas a desestabilizar Robin e os chapéus de palha foram usadas contra ele e o quartel-general dos fuzileiros navais. E caramba, tudo o que aconteceu coincidiu perfeitamente com o que Robin disse. Os 5 anciãos não lhes deram nenhuma informação, deixaram a marinha sofrer perdas e não mostraram nenhum respeito por ele, um almirante e futuro almirante da frota. Mentiras não são lâminas afiadas, a verdade é. Diante de uma verdade inegável, sem poder refutá-la, Akainu explodiu. Morra! Akainu rugiu, seu punho de magma avançando em direção a Robin. Toquei num ponto sensível, cachorrinho leal? Robin riu sarcasticamente. Por algum motivo, ouvir aquela provocação aparentemente infantil, combinada com tudo mais, fez com que Akainu sentisse suas defesas psicológicas se despedaçarem completamente. Completamente. Quebrado. Meigo Cão Negro. Sem qualquer planejamento ou preparação adequada, Akainu, ignorando o consumo de energia e aqui, desencadeou sua técnica mais poderosa. Seu braço direito se transformou em magma hipercondensado, liberando todo o poder eruptivo de um vulcão, combinado com seu aqui do armamento em potência máxima, lançando um ataque feroz em direção à cabeça de Robin. Meigo, o golpe final mais forte de Akainu. Capítulo 145. Arg. Boom. Magma terrível e violento fervilhava, emitindo o som horripilante de uma erupção vulcânica. Meigo, Cão das Trevas. Todo o poder da fruta Magma, que possui o maior poder ofensivo entre todas as frutas do diabo, concentrou-se inteiramente na mão direita de Akainu. Assim como o verdadeiro poder da fruta Gelo não era o gelo em si, mas a aura congelante capaz de congelar o mar. O verdadeiro poder da fruta Magma não era apenas a rocha derretida, mas a pura força explosiva que ela carregava ao impacto, como uma erupção vulcânica. Isso foi puro poder destrutivo, um dos 3 maiores desastres naturais do mundo de One Piece. E Meigo era o golpe característico de Akainu, levando a terrível força eruptiva da fruta Magma ao seu limite absoluto. Inúmeros piratas poderosos nos mares pereceram por causa dessa única técnica, era o trunfo supremo de Akainu, mas as cartas na manga por sua própria natureza não deviam ser usadas levianamente. Tal movimento consumia imensa resistência e aqui.
Caso o ataque falhasse, o usuário ficaria vulnerável. Assim, as batalhas entre os maiores pesos pesados geralmente começavam com ataques de sondagem, desgastando a resistência, o Aki e a concentração do inimigo, até o momento em que um golpe final tivesse o efeito garantido. Mas Akainu agora, provocado pelas provocações de Hoven com suas defesas destruídas, havia perdido completamente a compostura. Ele desferiu seu golpe final definitivo sem qualquer preâmbulo. E a consequência disso? Voxas! A habilidade da fruta porta-porta foi ativada. Uma porta de ar preparada com bastante antecedência, abriu-se atrás de Hoven no instante em que Akainu lançou seu ataque. Estalo. Bum! Acompanhado por um estrondo aterrador, o corpo de Hoven se transformou instantaneamente em um raio, desaparecendo na porta de ar atrás dele. O poder destrutivo de Meigo era lendário. Nas batalhas conhecidas, estava entre as técnicas mais poderosas. Barba Branca e Kuma sofreram ferimentos graves após serem atingidos. Aqueles que sofreram esse ataque foram mortos ou mutilados. Tendo induzido Akainu a um colapso e ao uso prematuro do Meigo, Hoven seria tolo o suficiente para enfrentá-lo de frente? Qual era o objetivo de toda aquela conversa fiada então? Bum! O punho de magma de Akainu atravessou o ar vazio. O som aterrador da erupção vulcânica do magma fez com que a própria atmosfera tremesse violentamente. A força da explosão foi tão imensa que era possível ver o próprio ar se deformando e distorcendo. Mas no instante em que entrou na porta de ar, Hoven, aproveitando a oportunidade, concentrou seu Aki da observação ao máximo. Aki da observação, visão do futuro. Seja na ciência do mundo real ou no universo de One Piece, havia um consenso em relação ao passado e ao futuro. O passado não podia ser mudado, mas o futuro reservava inúmeras possibilidades. E como alguém que podia ver as inúmeras possibilidades do futuro com seu Aki da observação supremo, Hoven naturalmente conseguia prever diferentes desfechos. No momento em que Akainu atacou com Meigo, Hoven vislumbrou dois futuros distintos. Uma das opções era o caminho que Hoven acabará de escolher, usar a fruta porta-porta combinada com a Goru-Goru no Mi para se esquivar, evitando completamente o golpe final de Akainu. O outro futuro era aquele em que Hoven não se esquivava, mas optava por enfrentar o ataque de frente, usando suas luvas do trovão e o revestimento ao Shoku. O resultado previsto por sua visão do futuro foi a derrota completa. O poder destrutivo localizado da fruta Magma era ainda mais extraordinário do que Hoven havia imaginado inicialmente. Até mesmo o poder do revestimento ao Shoku seria perfurado pela força explosiva vulcânica instantânea da fruta Magma. É claro que isso também se relacionava com a força atual do revestimento ao Shoku de Hoven. Seu domínio ainda não havia atingido o ápice absoluto dos mares, não no nível de Shanks. Se fosse o revestimento ao Shoku de Shanks, o Meigo de Akainu não teria sido tão extremamente eficaz. A força de Akainu era verdadeiramente a maior entre os três almirantes da marinha da época. Principalmente contra Hoven, o poder de combate de Akainu era um nível acima do de Aokiji. A Akuma no Mi de Aokiji carecia de poder ofensivo. Embora Aokiji compensasse com artes marciais poderosas, as artes marciais de Akainu não eram menos habilidosas. Combinado com a energia violenta da fruta Magma, o poder ofensivo de Akainu era completamente incomparável ao de Aokiji. Este foi um ataque capaz de confrontar diretamente o revestimento ao Shoku de um Yonkou, um poder que se encontra no ápice absoluto deste mar. E porque, apesar de uma diferença tão grande em poder ofensivo, Aokiji conseguiu lutar contra Akainu por 10 dias e 10 noites antes que um vencedor fosse decidido. Após sua batalha com Aokiji, e ao observar as várias possibilidades do Meigo de Akainu com seu Aki da observação, Hoven finalmente tinha a resposta. O poder da fruta do gelo, na verdade, de certa forma neutralizava o poder da fruta do magma. Na Guerra dos Melhores da história original, Aokiji, com sua fruta do gelo, enfrentou a fruta da chama de Ace, mas não obteve nenhuma vantagem. Na verdade, Ace pareceu ligeiramente mais forte. Embora Aokiji estivesse se contendo, o poder da fruta da chama, sendo uma chama pura e intangível, era difícil de ser congelado pela fruta do gelo. Mas a fruta do magma era diferente, o magma era tangível. A aura congelante de Aokiji poderia até congelar vulcões ativos. A aura congelante poderia enfraquecer a terrível força explosiva do vulcão, o que significa que poderia enfraquecer o maior poder destrutivo da fruta Magma. Assim como no confronto de Hoven com Aokiji, ele usou o intelecto aprimorado de sua Akuma no Mi humano para enganar Aokiji, forçando-o a absorver o impacto da explosão de raios e fogo. Aokiji sobreviveu, como ele mesmo disse, graças à sua fruta do gelo. A capacidade da fruta do gelo de congelar o próprio mar tinha um poderoso efeito supressor sobre explosões de energia pura como essa. A fruta gelo-gelo, ligeiramente contrabalançada pela fruta chama-chama, por sua vez, conseguia contrabalançar em certa medida a fruta magma, que era superior à fruta chama-chama. Um triângulo de correspondências mútuas entre as três frutas. Nenhuma Akuma no Mi era absolutamente perfeita. Nem mesmo a fruta magma, que possuía o maior poder ofensivo, era exceção. Prós e contras, essa era a natureza das Akuma no Mi. Para derrotar completamente a fruta magma, o poder da fruta gelo-gelo pode ser um fator crucial. Parece que preciso pressionar mais o Aokiji. Ou recruto ou roubo todo o seu poder. A fruta gelo-gelo pode ser muito útil em batalhas futuras. No instante em que Akainu atacou, a visão do futuro de Hoven também vislumbrou uma terceira possibilidade. Ele detonou diretamente suas luvas do trovão com o poder da fruta bomba para neutralizar Meigo. No futuro que Hoven viu, as luvas do trovão detonaram e Meigo explodiu simultaneamente. O poder da fruta magma possuía a maior força destrutiva, mas o poder ofensivo da Goru-Goru no Mi também era de alto nível, e com a fruta bomba detonando diretamente a energia da Goru-Goru no Mi, foi como conferir o poder da explosão ao
próprio raio. O poder destrutivo resultante não foi de forma alguma inferior à erupção vulcânica da fruta Magma. Seria um confronto entre, possivelmente, os dois ataques de Akuma no Mi mais poderosos do mundo de One Piece. Essa colisão desencadearia uma explosão de energia terrível, ferindo tanto Akainu quanto Robin. Mas o físico de Akainu estava entre os mais fortes do mundo, um verdadeiro tanque. Tais ferimentos seriam triviais para ele. Em um confronto como esse, Robin ainda estaria em ligeira desvantagem. E detonar as luvas do trovão consumiria instantaneamente toda a energia condensada e o Haki infundido, um custo de resistência e Haki muito maior do que o Meigo de Akainu. No geral, mesmo combinando as frutas Bomba e Goro no Mi com o revestimento Oshoku, ele ainda estava em ligeira desvantagem contra o Meigo de Akainu. Após analisar essas três possibilidades futuras, Robin formulou rapidamente seu plano de batalha. O poder de ataque atual de Akainu ainda era superior ao dele, especialmente em relação ao Meigo. Ele não conseguia enfrentá-lo de frente. Sua vantagem residia na mobilidade concedida pelas Akuma no Mi da Porta e Goro no Mi. A vantagem de Akainu residia em seu poder destrutivo localizado e em seu físico e durabilidade incríveis, semelhantes a um tanque. Não há necessidade de usar sua fraqueza contra a força do inimigo. Em vez disso, use sua vantagem contra a fraqueza deles. Era por isso que as cartas na manga não eram usadas levianamente. Contra um oponente com visão do futuro, se alguém permitisse que a raiva nublasse o julgamento e desferisse um golpe final prematuramente, essa habilidade precognitiva poderia ser usada para analisar o ataque iminente e elaborar uma contra-estratégia eficaz. Voshas! A figura elementalizada de Robin emergiu de outra porta aérea. Luvas do trovão. O punho de Robin envolto em revestimento Oshoku disparou em direção a Akainu. Uma intensa luz vermelha brilhou nos olhos de Akainu, aqui da observação, visão do futuro. Em termos de velocidade, mesmo com os 6 poderes treinados ao máximo e a força explosiva do magma como auxílio, a velocidade de Akainu não se comparava à de Robin, que combinou as frutas Porta e Goro no Mi. Mas com a visão do futuro, Akainu poderia reagir preventivamente, compensando a diferença de velocidade. Bang! O punho de magma de Akainu encontrou as luvas do trovão de Robin em cheio. O choque entre a energia mais violenta e tirânica, o revestimento Oshoku, e a Akuma no Mi mais destrutiva Magma, desencadeou instantaneamente uma explosão de energia aterradora. Mas o ataque de Robin estava longe de terminar. Estalo. Bum! Após lançar o ataque Luvas do Trovão, o corpo de Robin se elementalizou instantaneamente de novo, desaparecendo na porta de ar atrás dele. Estalo. Bum! Robin reapareceu através de outra porta aérea, outro golpe das luvas trovejantes atingindo Akainu. Ele se transformou em elemento instantaneamente, sem esperar para ver o resultado. Bum! Uma série de estrondos aterradores ecoou, aproveitando a combinação das frutas Goro no Mi e Porta em um piscar de olhos. Robin atacou Akainu dezenas de vezes de diferentes locais com intervalos imperceptíveis. Inúmeros socos relâmpago, imbuídos com o revestimento Oshoku, bombardearam Akainu de todas as direções. Deus do trovão voador. A capacidade espacial da fruta Porta combinada com a velocidade da Goro no Mi, que estava entre o ápice absoluto das frutas do diabo, criou esse espetáculo aterrador da perspectiva do olho nu, inúmeros ataques de diferentes coordenadas espaciais atingindo o mesmo alvo simultaneamente. Utilizando a habilidade espacial da fruta Porta, somada à velocidade assustadora da Goro no Mi, formou-se algo semelhante ao ninjutsu espaço-temporal do mundo de Naruto, o deus do trovão voador. Essa frequência de ataque era ainda mais surpreendente do que a da Akuma no Mi mais rápida, a fruta do brilho. E cada um desses ataques, ao contrário do Yasakani no Magatama de Kizaru, não eram projéteis separados, eram golpes de força total desferidos pelo próprio Robin, carregando o peso do revestimento Oshoku e sua própria força física. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.